Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom. Me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Está em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ok, quem mais? Elô, vem Elô. Vai lá, Elô, pode falar. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém fica A tia Ângela ensinou que é ser missionário, não ensinou? Você pode vir falar, Manuel, que quer ser missionário? Tá bom, deixa a Manu vir. Deixa a Manu vir. Muito bem. E a gente pode ser missionário aonde? A gente aprendeu que missionário, o Emanuel lembrou a gente, né? Que missionário é qualquer pessoa que leva a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não conhecem Deus. Então a gente pode ser missionário, às vezes na nossa casa, porque às vezes a criança conhece Jesus, mas a mamãe e papai ainda não conhecem, ou a vovó e o vovô não conhecem, ou o tio ou a titia não conhecem. Então a gente pode ser missionário na nossa casa, a gente pode ser missionário na nossa escola, a gente pode ser missionário na nossa rua com os vizinhos. E a gente pode ser missionário em outros países, né? Como a gente está vendo aqui, essas bandeiras representando várias regiões do mundo. Então aqui, essa aqui é de Israel, essa aqui é do... Essa aqui eu não sei de onde é. Essa é dos Estados Unidos. Escócia? Estados Unidos, aqui é do estado de São Paulo. Essa aqui é da onde? Não sei. Então, mas a gente é missionário, mas como que a gente transmite a palavra de Deus? Como? Então, eu vou ensinar uma técnica para vocês. E ela é super fácil. Como que a gente é só olhar para a nossa mão. Como que é o nome dos dedos? Vamos lá. Polegar, indicador, médio, anular ou... Esse aqui pode ser mindinho ou mínimo. Isso, vamos repetir? Vamos olhar para a nossa mão, vamos repetir. Polegar, indicador, médio, anular ou anelar, né? E o mindinho ou mínimo. Cada dedo vai dizer uma coisa para ajudar a gente a transmitir a palavra de Deus. Então vamos lá. Polegar, indicador, médio, quarto e o quinto. Muito bem. Quando eu for
falar a palavra de Deus para o meu amiguinho, eu vou lembrar da minha mão. E aí eu vou falar para ele assim: ó, amiguinho, a palavra de Deus ensina que Deus, só que aí eu vou falar para ele, tá? Deus te ama. Só que você pecou. E por causa do seu pecado, Jesus morreu na cruz. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E por isso você precisa recebê-lo como seu salvo. Vamos treinar isso aí? Vamos treinar como se a gente estivesse falando para amiguinhos? Então, agora é para o amiguinho, certo? Meu amiguinho, Deus te ama. Mas Deus, Jesus morreu e ele não ficou na cruz, ele e você precisa receber ele como seu. Muito bom. Ali a gente aprende. Por que a gente aprende que a gente precisa ser missionário? Porque Deus me ama. Isso, Deus ele me ama, mas ele ama o mundo inteiro. E tem gente que ainda não conhece a palavra de Deus e não conhece Jesus. E por isso eu preciso levar a palavra dele para outras pessoas. Vamos decorar esse versículo? Então vamos ver quem sabe o decor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ali, quando a gente for ensinar nosso amiguinho sobre o amor de Deus, a gente pode fazer uma brincadeira com ele, que eu vou ensinar vocês. Ó, primeiro, lembra do versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo é o quê? É pequeno? O mundo é grande. Então, se o Deus amou o mundo, o amor de Deus é maior que o... Isso. Então a gente vai brincar assim: o amor de Deus é tão que me cerca pela direita, que me cerca pela esquerda, que me cerca por detrás, que me cerca pela frente, que me cerca aqui por baixo, e que me cobre aqui por cima. E o amor de Deus é tão... Mas quem foi o primeiro missionário? Jesus. E ele foi o primeiro missionário. Então ele nos ensinou a ser missionário, e ele chama cada um de nós para ser missionário. Fala, mano. Ele é o primogênito, ele é o Filho único de Deus, faz parte da Trindade. Nós somos filhos adotivos, tá? Mas nós somos filhos de Deus por adoção, mas somos filhos, tá? Então, Jesus foi o primeiro missionário. E ele veio ao mundo ensinar a gente a ser missionário, porque ele quer que todo mundo conheça e receba ele como Salvador. Mas, algumas vezes, algumas pessoas ainda não conhecem a mensagem de Deus.
E além de ouvir a mensagem, a gente precisa aceitar. O que vocês estão vendo aqui? Menino cego. Uma pessoa cega. Infelizmente cego. O que é uma pessoa cega? Uma pessoa que não vê. Que não enxerga. Não vê nada. Mas será que todo cego é aquele que não enxerga? Não. Já não somos cegos, não aceitamos Jesus no coração. Ah, então tem aquele cego que realmente não vê nada. Mas tem a gente chama de cego espiritual, que é aquele que ainda não conseguiu entender a palavra de Deus. Aquele que ainda não recebeu. Mas eu vou contar para vocês a história real de uma pessoa cega. E nesse caso, é uma pessoa que nasceu cega. Um dia, Jesus estava andando em Jerusalém com seus discípulos, né? E eles, passando pela rua, viram um homem que tinha nascido cego. O homem, ele nasceu cego. E naquela época, hoje os cegos, eles conseguem fazer coisas, né? Conseguem andar na rua, conseguem trabalhar. Mas naquela época o cego não conseguia fazer nada. Então ele precisava ficar na rua pedindo esmola, pedindo dinheiro, né? E aí ele precisava de dinheiro para viver. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor Jesus, por que aquele homem nasceu cego? Aí Jesus só respondeu assim: para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E Jesus foi lá, e sabe o que Jesus fez? Você já ouviu essa história uma vez? Sim, acho que sim. Sim. Sim? O que Jesus fez? Isso, Jesus ele cuspiu no chão, aí ele fez com o cuspe dele um barro e colocou nos dois olhos do cego. Aí o que Jesus mandou fazer? Agora você vai no tanque de... Quem lembra o nome do tanque? Não, tem água, mas o nome do tanque. Tanque de Siloé. Então você vai até o tanque de Siloé para se lavar e os seus olhos serão curados. Olha só, aqui é mais ou menos o mapa de Jerusalém no tempo de Jesus. E aqui era o tanque de Siloé. Então aí o cego, ele foi até o tanque de Siloé e ele fez igual Jesus pediu para ele fazer, ele lavou os olhos. Quando ele lavou os olhos, o que aconteceu? Ele colocou a ver para ele, começou a aparecer que eram umas pedras caindo no olho dele. Ele começou a enxergar. Jesus tinha feito um milagre. Mas nesse ponto ali da vida dele, ele já tinha aceitado Jesus como Salvador? Ainda não. Ele tinha encontrado Jesus, né? Jesus falou, fez um milagre na vida dele, mas ele ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador. Ele ainda estava espiritualmente cego, né? Mas aí as pessoas começaram a reconhecer ele. Mas vem cá, você não é aquele cara que nasceu cego? Porque ele ficava na rua pedindo esmola, né? E as pessoas viam ele cego, e aí de repente viu ele enxergando. Você não era aquele cara que era cego, que nasceu cego? Sim, mas Jesus veio e curou os meus olhos, que hoje eu estou conseguindo enxergar. E aí o que o cego estava sendo naquele momento? Ele estava sendo missionário. Sabe por quê? Porque estava falando: olha, eu era cego e Jesus me curou. E aí Jesus, o cego estava sendo missionário, porque ele estava falando para as pessoas o que Jesus tinha feito na vida dele. Só que aquilo irritou os fariseus. E aí, os fariseus
fariseus chamaram ele lá no templo. Olha só, vamos voltar uma figura aqui para vocês verem onde era o templo. Está vendo lá em cima, templo de Jerusalém? Então ali era onde ficavam os fariseus. Eles chamaram. Aí eles falaram assim: vem cá, quem foi que fez isso com você? Aí ele falou: foi Jesus. Jesus colocou o barro nos meus olhos, mandou eu lavar os meus olhos no tanque de Siloé. E aí depois que eu lavei, eu comecei a enxergar. Aí os fariseus que não gostavam de Jesus falaram assim: mas como? Esse homem é um pecador, ele não pode fazer isso. Aí o cego falou assim: eu não sei se ele pode ou se ele não pode, mas eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu posso ver. Aí os fariseus não ficaram contentes e mandaram chamar os pais do cego. Olha só ali. Aí os pais dele chegaram e eles falaram assim: os fariseus, esse aí é seu filho? Eles olharam para ele, até levar um susto assim, né? Porque eles estavam enxergando. Aí falou: sim, esse é meu filho. E ele era cego de nascença? Sim, era cego de nascença. Mas como que ele está enxergando? Olha, eu não sei o que aconteceu. Pergunta para ele. Mas este é o nosso filho e ele era cego. E aí eles perguntaram de novo para o cego. E o cego já estava irritado. Mas você tem certeza que você era cego de nascença? Aí o cego falou: olha, eu era cego de nascença. Hoje eu estou enxergando porque Jesus veio até mim, fez barro, depois colocou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, e depois que eu lavei os meus olhos se abriram, e agora eu posso ver. Aí os fariseus mandaram ele embora. Aí Jesus ouviu falar de que os fariseus tinham chamado aquele cego, estavam questionando ele. E aí Jesus se aproximou dele. E vocês lembram que quando Jesus falou com ele a primeira vez, ele não enxergou Jesus, né? Ele só foi enxergar Jesus depois que ele lavou os olhos. E aí o Jesus perguntou para ele: vem cá, o que aconteceu com você? O que fizeram para você? Aí o cego repetiu de novo: porque Jesus veio até mim, colocou barro nos meus olhos, pediu para eu me lavar no tanque de Siloé, e aí eu voltei a enxergar, e os fariseus me botaram para fora do templo agora. Aí Jesus perguntou assim: mas você acredita em Jesus? Né? Aí ele falou assim: mas eu não conheço Jesus. Quem é Jesus para que eu possa crer nele? E aí Jesus se apresentou: eu sou Jesus, eu que falo com você. E aí naquele instante Jesus pregou sobre o amor dele, né? Sobre o amor de Deus. E aquele cego fez o quê? O que o dedo mindinho faz? Isso, ele recebeu Jesus como Salvador e o adorou naquele instante. Então, primeiro, Jesus foi missionário, porque Jesus pregou sobre o amor, fez um milagre, e ele, de certa forma, ensinou o cego a ser missionário, porque o cego saiu falando sobre o milagre de Jesus em todo lugar onde ele ia, né? Então nós também precisamos aprender a ser missionários, ensinar as pessoas ao nosso redor sobre o que Jesus fez na nossa vida. Vamos lembrar de novo? Deus me ama, eu sou pecador, Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou e eu recebo
meu Salvador. Muito bem, vocês já estão ficando treinados. A partir desse domingo, a gente vai aprender sobre alguns lugares, sobre algumas pessoas que precisam conhecer Jesus. E a gente hoje vai falar sobre... O que é isso daqui? É um índio. A gente vai falar nada sobre a índio? Não, ó, esse é um índio brasileiro. Tá? E no Brasil existem muitas tribos indígenas. Olha só ali, olha o mapa do Brasil. Olha só quantas tribos indígenas existem aqui. E vocês acreditam que eles conhecem Jesus? Não, né? Quem que os indígenas adoram? Isso. Eles adoram os espíritos da natureza, na crença deles. Adoram o sol, adoram a lua, e eles não conhecem o Deus verdadeiro. Oi? Igual o Faraó. Eles não conhecem o Deus verdadeiro. Então alguém precisaria ir até eles e ensinar sobre o Deus verdadeiro. Quem vai até os índios é o quê? Missionários. Isso. A tia Ângela falou para vocês de 2 missionários? Quem? Aí, a Milena Jader. Eles estão lá em Belém do Pará, que é lá no norte do Brasil. Belém não, estão em Santarém, desculpa. Mas é no Pará. E aí, lá, eles falam para as pessoas que moram na cidade, mas lá também tem muitos indígenas. E eu vou contar para vocês uma história real que aconteceu em 1987. 2 jovens missionários participaram de um projeto entre os índios Caiapós, numa aldeia chamada Kubem-Kran-Ken, nas florestas do Pará. O nome da aldeia, sabe o que significa? Olha que nome engraçado. Homem da cabeça pelada. Né? Provavelmente é careca, né? É calvo. Porque eles tinham o costume de raspar o topo da cabeça. Né? Só os homens. Aí, esses 2 missionários, eles iam até essa aldeia e pregaram a palavra de Deus. Nessa aldeia, eles adoravam espíritos da floresta. Os índios adoravam os espíritos da natureza. E esses 2 missionários, eles foram lá pregar a palavra de Deus. Alguns indígenas estavam gostando de ouvir a palavra de Deus, mas outros indígenas não estavam gostando de ouvir a palavra de Deus. Então a aldeia estava muito dividida. Teve um dia, qual que é o nome desse bichinho aqui? Ou centopeia ou lacraia. E ela tem uma picada venenosa e dói muito. Ela não chega a matar, mas a picada dói muito. Aí um dia, essa lacraia picou a mão de uma mulher indígena. E a mão dela começou a doer muito demais. Ela não estava suportando a dor. E aí, os indígenas começaram a pedir para os deuses da natureza que eles adoravam para curar ela. O que você acha que aconteceu? Não aconteceu nada, porque esses deuses não existem, só existe um Deus verdadeiro, né?
aí ela continuou com muita dor, chorando, gritando: ai que dor, ai que dor, ai que dor, por favor, alguém faz uma coisa. Aí o marido dela lembrou dos missionários, né? E aí ele pediu para os missionários orarem pela mão dela. Aí os missionários foram lá. Aí eu vou aqui e vou interpretar uma oração, tá? Senhor Deus, esteja curando a mão dessa indígena, restaura a saúde dela, tira todo o veneno, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem o que aconteceu? Ela desmaiou. Ela desmaiou. Ela desmaiou e aí cada um foi para sua casa. Mas no dia seguinte, os missionários acordaram com vários indígenas trazendo presentes na porta da casa deles, trazendo frutas, trazendo coisas que eles plantavam, cocar, sabe aqueles enfeites de indígenas? Porque eles queriam agradar os missionários, porque a indígena acordou curada, não tinha mais dor e não tinha nem sinal da picada na mão dela. Deus fez um milagre através dos missionários. Então Deus curou a Leonte. Então Deus curou a mão daquela indígena. E sabe o que aconteceu? Depois daquele dia, os indígenas começaram a converter o coração. Eles aceitaram Jesus como Salvador. Isso. E sabe o que eu vou contar a vocês a fazer? Vamos orar para que os índios do nosso Brasil tenham o coração aberto para receber Jesus como Salvador? Vamos! Então eu vou pedir para a Amanda vir aqui, você vai fazer oração. Mas todo mundo vai ficar em pé e todo mundo vai ficar quietinho e repetir a oração que a Amanda vai fazer. Vamos lá! Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço pela vida de todo mundo. pela vida de todo mundo, E eu te peço para que os índios para que todos possam se converter possam se converter e ter o coração de Jesus. ter o coração de Jesus. Amém. Então, para casa, vamos pedir para Deus levantar missionários que estejam pregando aos índios. Ok? Amém?